Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. A demanda por táxis no Brasil cresceu mais de 30% em 9 meses. A flexibilização das medidas restritivas e a retomada da economia seriam algumas das razões, mas passageiros pontuam outras questões. Uma estação de esqui nos Andes bolivianos, que já foi a mais alta do mundo, se tornou uma relíquia em ruínas por causa das mudanças climáticas. Pela primeira vez no Brasil, a segunda maior expedição de gelo e neve do mundo chega em São Paulo para realizar o sonho de muita gente. A demanda por táxis no Brasil cresceu mais de 30% em 9 meses. O levantamento foi realizado por um aplicativo de mobilidade com base em chamadas feitas pela plataforma. A flexibilização das medidas restritivas e a retomada da economia seriam algumas das razões do movimento. Mas passageiros pontuam outras questões para a troca dos carros de aplicativos pelo táxi. Quando a novidade surgiu no Brasil, muitos migraram do táxi para os carros de aplicativos, como Luiz Alberto, que explica. Maior quantidade também de opção para você ter um transporte mais rápido. O nível de serviço era muito bom, com água, motorista educado, carros bons e num preço bem abaixo do que o táxi cobrava. Então, naquela época, valia muito a pena. Na época, valia, mas agora o bancário retorna à tradição. Entre carros de aplicativo e táxi, qual a sua preferência hoje? Hoje, táxi. Luiz pontua que o serviço dos carros de aplicativos caiu muito de uns anos para cá, especialmente após as sucessivas altas dos combustíveis. E entre os passageiros, a principal reclamação são os cancelamentos. O bancário, inclusive, conta que já passou por isso várias vezes e agora nem perde tempo. Eu moro em Florianópolis. Vou chegar no aeroporto agora à noite. Não vai ter carro, eles vão cancelar, eles perguntam para onde eu vou, qual bairro que eu vou, e a hora que responde eles cancelam, porque corrida curta ou uma corrida que não vai valer a pena em termos financeiros, eles não pegam. Então, infelizmente, não tem como usar. Segundo o assessor do Sindicato dos Taxistas de São Paulo, Giovanni Romano, essa é a grande diferença entre os carros de aplicativos e os táxis. Existe uma diferença de cultura entre o taxista e o motorista de aplicativo. Isso vem da legislação. O taxista, ele não pode recusar o passageiro. O taxista vai fazer a sua corrida, mesmo que ele tenha ficado 3 horas no ponto, e essa corrida que você solicitou vai dar no máximo R$10. Já o motorista de aplicativo, ele tem a opção de ficar escolhendo e recusando aquelas que economicamente não lhe interessam. A Geni preferiu não passar pelo constrangimento. Hoje a decisão de vir mais rápido, de ter mais tranquilidade, foi o táxi. O Miqueias, que é motorista de aplicativo no Rio de Janeiro, explica a situação. O combustível aumentou e as tarifas caíram. Como é que eu vou pegar uma corrida de 6,20, uma corrida de 6,20 com 10 km? Eu vou gastar quase 5 de combustível e vou ficar com 1,20. Não tem como. Mas para o cliente o problema vai além. A pedagoga que mora no Amapá disse que ficou ainda mais desapontada com o atendimento nesta visita a São Paulo. Já foi bem complicado, de não querer levar a bagagem, né? Dizer, é com bagagem? Não, e ir embora, tá bem complexo. Por isso, para muita gente, o táxi acaba sendo a melhor opção. E o resultado? Segundo o levantamento recente entre os meses de janeiro e setembro deste ano, a procura por táxis cresceu cerca de 36% em todo o país. Mas aqui em São Paulo, esse aumento foi muito maior, de cerca de 126%. E aqui no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, esse aumento fica nítido. A dona Neuza, por exemplo, que trabalha como taxista há 16 anos, notou a diferença, mas não foi tanto assim, né, dona Neuza?
Isso mesmo, foi uns 20%. O assessor do Sindicato dos Taxistas de São Paulo explica essa diferença entre o aumento da demanda para a dona Neuza e a alta verificada pela pesquisa. Quando o Vaditaxi fala que houve um aumento de 106%, mas é 126% em cima de números praticamente nulos. E nós chegamos à pandemia a números extremamente baixos, né? Uma queda que chegou, em muitos casos, a mais de 80%, e agora está havendo uma retomada, né? O retorno do público usuário ao serviço de táxi. O taxista Alexandre Martins, que coordena o serviço de táxi no aeroporto de Congonhas, diz que essa retomada começou no início do segundo semestre. Em virtude da segunda dose da vacinação. Aí o movimento começou. A dona Neuza aponta outro critério para o aumento da demanda dos táxis. Por conta da tarifa mesmo, né? A nossa tarifa está há 6 anos. A mesma tarifa, o táxi não tem mudado. Os táxis ainda levam a vantagem da rapidez, porque podem circular nos corredores de ônibus. E dependendo muito de onde a pessoa vai, às vezes compensa mais um táxi do que o aplicativo. O táxi vai para o corredor, o aplicativo não. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo e tem demanda para todo mundo. O Marcos é motorista de aplicativo em São Paulo e conta que para ele a demanda continua a mesma. Já no Rio de Janeiro, segundo Miqueias, a situação está mais complicada. Já falei até com a minha esposa, né? Eu já estou quase desistindo, porque não está dando. É manutenção de carro, eu trabalho com carro alugado. Eu não tenho carro próprio, trabalho com carro alugado. Então eu pago 500 por semana, entendeu? E ainda tem o combustível que está caro pra caramba, a demanda caiu, entendeu? Então tá ficando mais difícil ainda da gente conseguir levar o sustento para a nossa casa, né? A astronauta Wang Yaping se tornou a primeira mulher chinesa a fazer uma caminhada espacial. Ela também é a primeira mulher a entrar na nova estação espacial do país. Olha só. Ela tem 41 anos e é integrante da missão Shenzhou 13, lançada em outubro. A caminhada teve como objetivo dar prosseguimento à construção da estação espacial Tiangong. Tiangong, que significa Palácio Celestial, é o avanço mais recente no esforço da China para virar uma potência espacial depois de enviar um veículo a Marte e sondas à Lua. O módulo central da estação entrou em órbita este ano e deve estar operacional em 2022. Wang e seu colega Zhai Zigang saíram do módulo no domingo à noite. O objetivo de ambos era instalar um aparelho de suspensão e conectores de transferência. A missão foi realizada com tranquilidade e considerada um sucesso. A operação ocorre algumas semanas depois da decolagem de Wang Zhai e do terceiro tripulante, Ye Guangfu, do centro de lançamento de Jiuquan, no deserto de Gobi, noroeste da China. O trabalho da missão envolve instalar equipamentos de teste e tecnologia para futuras construções. Pelo menos mais uma caminhada espacial deve ser organizada. A equipe vai passar 6 meses na estação. Uma equipe anterior, que visitou a Tiangong, retornou à Terra em setembro após 3 meses na estação. As mudanças climáticas estão transformando a paisagem nos Estados Unidos. O alerta foi feito por especialistas que observam a redução das cores. As temperaturas mais altas e as chuvas mais fortes mantêm as folhas verdes por mais tempo. Enquanto isso, eventos climáticos extremos, como ondas de calor e tempestades, destroem as árvores antes do tempo. É uma primavera antecipada e um outono atrasado. E o que acontece é que na temporada de outono agora está ficando mais quente com o tempo, mas o ângulo do sol está mais baixo no horizonte, e assim a quantidade de fotossíntese que acontece é menor. E é preciso a fotossíntese para produzir aquele pigmento vermelho, aquela antocianina. Vários fatores se combinam para transformar as folhas em cores vivas a cada ano, e o resultado da mudança climática são cores mais apagadas. Nunca viemos aqui no outono e as fotos mais marcantes são durante essa temporada, durante esses meses. Percebemos que as cores estavam meio apagadas. O turismo de mudança de cor da floresta é um grande negócio no Nordeste e gera milhões de dólares a cada ano para a região. Mas se a mudança climática não for freada a tempo, o espetáculo das cores de outono pode ficar registrado apenas nos filmes e fotos antigas.
Chacaltaya é uma estação de esqui nos Andes bolivianos que já foi a mais alta do mundo, mas que se tornou uma relíquia em ruínas por causa da mudança climática. Acompanhe. Os olhos de Bernardo Guarachi brilham ao relembrar os dias de glória de Chacaltaya. Este lugar já recebeu a estação de esqui mais alta do mundo. Com a mudança climática atingindo os Andes bolivianos, tudo o que restou aqui se tornou uma relíquia em ruínas. Hoje é um cemitério porque não vemos mais esquiadores, não sobrou neve nem geleira, só rochas. Mas que pura pedra. Estamos a 5.300 metros acima do nível do mar e Chacaltaya costumava ser um popular retiro familiar de fim de semana para os habitantes de La Paz, que fica a apenas 30 quilômetros de distância. Os olhos de Guarachi examinam a encosta de 400 metros que antes formava uma rampa coberta por um manto de neve. O gelo se formou há milhares de anos, tudo desapareceu. Tudo isso se desapareceu. Em 1998, a geleira Chacaltaya havia sido reduzida a apenas 7% de seu tamanho se comparada a 1940. Foi em 2009 que todo o branco desapareceu por completo daqui. A Bolívia perdeu cerca de metade de suas geleiras nos últimos 50 anos. Para especialistas, as coisas vão piorar ainda mais à medida que o aquecimento global continuar. Por isso que aqui ficava cheio de esquiadores nos sábados e domingos. Entre sábado e domingo. De acordo com o Atlas Andino de Geleiras e Águas, publicado em 2018 pela Unesco e pela Fundação Norueguesa Grid Arendal, o aquecimento esperado vai provocar a perda de 95% do permafrost na Bolívia até 2050. Quase todas as geleiras vão ser perdidas. Edson Ramírez, glaciologista da Universidade de San Andrés, realizou um estudo abrangente sobre o impacto da mudança climática nos Andes bolivianos. Ele também foi a primeira pessoa a fazer um inventário das geleiras da Bolívia, incluindo a documentação de seu desaparecimento. Todas as geleiras semelhantes a Chacaltaya ao longo da Cordilheira Real, que faz parte dos Andes, estão sofrendo o mesmo processo de derretimento e morte. Todas elas provavelmente vão desaparecer nos próximos 30 anos. No final da década de 1990, Ramírez e outros cientistas mediram a parte mais espessa da geleira, 15 metros. Demorou apenas 11 anos para que tudo se tornasse apenas rochas. Um fenômeno que não vai poupar apenas essa região boliviana, mas outras geleiras do mundo. Devemos tomar ações urgentes entre todos os países. Todos os países devem tomar medidas urgentes para baixar a temperatura do planeta. Caso contrário, todos esses ecossistemas que vemos aqui, como a Cordilheira dos Andes, serão gravemente afetados. De acordo com previsões, a temperatura nos Andes pode subir de 2 a 5 graus Celsius até o final do século XXI. A produção de roupas em grande escala, chamada de fast fashion, virou um problema para o Chile. Várias peças produzidas muito longe dali agora poluem o deserto do Atacama. No deserto do Atacama, uma montanha de roupas descartadas corta a paisagem do deserto mais seco do mundo. O impacto social do consumismo na indústria do vestuário tem afetado cada vez mais o meio ambiente. Há muito tempo, o Chile é o local de descarte de roupas vindas da China ou Bangladesh que não foram vendidas. Cerca de 59 mil toneladas de roupas chegam a cada ano ao porto de Iquique, no norte do país. As roupas não são biodegradáveis e têm produtos químicos. Por isso, não são aceitas em aterros comuns, onde o descarte é feito de forma correta. De acordo com o relatório da ONU de 2019, a produção global de roupas dobrou entre 2000 e 2014 e a indústria é responsável por 20% do desperdício total de água em nível global. Para fazer um único par de jeans, são necessários 7.500 litros de água. O mesmo relatório afirma que a fabricação de roupas e calçados contribuiu com 8% dos gases do efeito estufa global e que a cada segundo, uma quantidade de tecidos equivalente a um caminhão de lixo é enterrada ou queimada.
Se as pilhas de roupas são deixadas ao ar livre ou enterradas no subsolo, elas poluem o meio ambiente, liberando poluentes no ar ou em canais de água subterrâneos. Roupas sintéticas ou tratadas com produtos químicos podem levar 200 anos para biodegradar e são tão tóxicas quanto pneus ou plásticos descartados. A Agência Alimentar da ONU anunciou que o número de pessoas à beira da fome em 43 países subiu para 45 milhões, enquanto a fome aguda dispara em todo o mundo. A tragédia da falta de acesso à alimentação básica se intensifica no planeta. A Agência das Nações Unidas ressaltou ainda que a fome aguda disparou em todo o mundo. O aumento em relação aos 42 milhões de pessoas registrado no começo do ano se explica em grande parte na avaliação que inclui 3 milhões de afegãos. De acordo com a agência, conflitos, mudanças climáticas e a Covid-19 contribuem diretamente no número de pessoas que passam fome. O Programa Mundial de Alimentos disse que o custo de evitar a fome no mundo chega agora a 7 bilhões de dólares, contra os 6 bilhões e 600 milhões de dólares no começo do ano. O programa adverte que as formas de financiamento tradicionais estão saturadas. As famílias que enfrentam a insegurança alimentar aguda são obrigadas a tomar decisões devastadoras, casando filhos antes do tempo, retirando os mesmos da escola ou alimentando as crianças com insetos, folhas silvestres ou cactos. As secas no Afeganistão se somam ao colapso econômico e levam as famílias ao limite, enquanto na Síria, 12,4 milhões de pessoas não sabem de onde virá a sua próxima refeição. O aumento da fome também é observado na Etiópia, Haiti, Somália, Angola, Quênia e Burundi. A agência, que em 2020 venceu o Prêmio Nobel da Paz, considera que o planeta enfrenta um dos cenários de fome mais graves da história recente. Por este motivo, decidiu lançar a operação mais importante desde sua fundação em 1961, direcionada a 139 milhões de pessoas nos 85 países em que opera. O fogão a lenha está de volta em alguns lugares do Brasil e o motivo agora não é apenas pela cultura ou pelo costume de muitas famílias, e sim pelo preço do botijão de gás. Aumentos e mais aumentos. Com tantos e em todas as áreas e produtos, a conta não fecha no final do mês. Comprar a botija de gás também está mais caro. Um dos principais motivos é o valor dos combustíveis. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, ANP, o brasileiro tem tido que desembolsar, em média, R$ 96,89 para cozinhar. Com o preço lá nas alturas, Dona Celina passou a utilizar ainda mais o fogão a lenha para o cozimento de seus alimentos. É o jeito, né? Enquanto puder ver aonde eu vou, que eu vejo um pedaço de pau, eu vou apanhando. O pessoal me dá lenha. A comida mais gostosa também, né? É igual a panela de barro, né? Pois é. A senhora falou que no último mês a senhora enfrentou um problema aí com a questão de poder comprar o gás. Como é que foi essa realidade? Aí teve que recorrer ao fogãozinho a lenha? Foi por isso que eu comprei a lenha. Aí quando foi a semana passada, o menino chegou, me deu dinheiro e comprei o gás. Assim como ela, Dona Vanúzia tem investido nas lenhas. Nesse mês, ela pagou R$ 110 no gás. O jeito é tentar fazer render o produto. A gente não tem condições de comprar o gás, né? Porque o carro que aumentou bastante, e às vezes não tem o dinheiro, né? Tem condições. Aí tem de usar o fogão de lenha mesmo. O fogão a lenha costuma ser utilizado mais por você para cozinhar e tudo mais, e o a gás fica mais para quê? Fica ali de stand-by só para poder mesmo esquentar a comida, é o quê? Só para esquentar a comida, quando meu marido tá trabalhando, né? Para chegar e esquentar só a comida para ele, fazer o café de manhã cedo. Seu Deusdete está desempregado. Não consegue trabalhar devido a um problema de saúde. A alternativa para tentar economizar nas contas, que já são altas, tem sido também o fogão a lenha. Como que a gente é desempregados, com as condições dos gás desse jeito, todos os dias suspende, não é fácil. A gente tem que cozinhar mais na lenha, às vezes uma condiçãozinha muito pouco, você comprar um bujão de gás, na hora de uma chuva esquentar lá, mas só mais na lenha. A família tem feito o possível para que a botija dure 2 meses. De acordo com ele, está difícil lidar com tanto aumento. Esse mês eu comprei de R$ 113 por 30 dias, né?
Aí, já nesse mês, a gente tem que fazer em tudo para um gás ir no máximo 60 dias, o que não é? Porque não fica difícil as coisas. Aí realmente nós temos que pedir muito a principal ao nosso Deus, né? Porque Ele que olha sobre nós. De acordo com este revendedor, já é possível perceber o reflexo dessa busca de muitos por alternativas mais econômicas. A pessoa que comprar um botijão para passar 30 dias, 28 dias, diminuiu agora. Ela passa agora 45 dias com a botija. Em Teixeira, o preço do gás de cozinha tem variado entre R$ 89,00 e R$ 92,00 à vista e no débito. No crédito, é acrescida uma taxa de R$ 3 a R$ 4,00. Com a gasolina mais cara, os valores de entrega também subiram. Estão entre R$ 5 e R$ 10,00. De acordo com o Observatório Social da Petrobras, OSP, os preços da gasolina e do gás liquefeito de petróleo e gás de cozinha podem atingir os preços mais altos deste século. A combinação de gasolina e água resulta em um grande prejuízo ao veículo, além de ser considerado crime. O posto de combustível que for pego em flagrante pode ter que pagar uma multa de mais de R$100 mil, como aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acompanhe. Se o preço do litro do combustível já está lá nas alturas, pensa então pagar por gasolina adulterada. É muito difícil perceber a adulteração do combustível antes de abastecermos. A dificuldade é porque o álcool, se aumentar o percentual de água no álcool, é difícil perceber a olho nu. Como é difícil perceber se esse percentual foi acrescentado à gasolina. Ela decanta, então eu teria que botar num recipiente e esperar. O que a gente tem que fazer é testes diários nos postos de gasolina. O Inmetro sempre faz esses testes. Um consumidor fez denúncia desse tipo de ocorrência recente aqui em Campo Grande, da gasolina batizada. O veículo dele apresentou problemas depois dele abastecer em um posto de combustíveis. O prejuízo da água na gasolina foi de R$ 2.500. É dor de cabeça na certa, conforme o laudo técnico apresentado pela oficina, com a descrição dos problemas causados no carro por conta da gasolina adulterada e os serviços apontados para reparar os estragos. Kleber explica que as falhas mecânicas são percebidas com facilidade. Hoje em dia, a tecnologia que está embarcada nos automóveis hoje, ela permite já perceber que tem algo de irregular. Então, não vai ser o suficiente essa água, esse resíduo, essa contaminação, não é o suficiente para o carro parar, né? A pessoa não vai continuar rodando até o carro estragar. Como ele já para automático, então é só questão de limpeza. Ele vai falhando, o motor tem 4 cilindros, geralmente ele vai acontecendo de falhar 1, 2, 3. Bom, falhou mais de um, automaticamente o carro já vai parar. Uma situação que causa prejuízo ao cliente e, lógico, pode virar, sim, caso de polícia. É o que afirma o delegado Paulo Sá, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo. É o crime do artigo 7º da Lei contra a Ordem Econômica e é crime também contra as relações de consumo, que é venda de combustível adulterado, a pena de 2 a 5 anos de reclusão. Aqui no caso do DECOM, nós tomamos conta da parte criminal, que é a parte de aplicação da pena, apuração de autoria, comprovação e, concomitantemente, também tem a atuação da ANP, Agência Nacional do Petróleo, e tem a atuação também do PROCON. Pelicanos passam por Israel todos os anos em sua migração para fugir do frio do inverno europeu. A visita é um problema para os piscicultores que apostam em uma nova estratégia para afugentar as aves. Banquete em Israel. Pelicanos param no país do Oriente Médio durante sua migração anual dos Balcãs para a África, onde fogem do frio do inverno antes de retornar à Europa. Mas a visita é uma grande dor de cabeça para os criadores de peixe israelenses. Tanques comerciais ao ar livre e reservatórios viram uma grande mesa de refeição para as aves. Os criadores costumam usar alto-falantes, raios laser e disparos de rifles para afastar os pelicanos, mas agora tentam uma nova arma.
Enchemos o reservatório de água com peixes que não têm valor de mercado e são um subproduto da indústria de criação. Este pescado serve de alimento para pelicanos migrantes que passam por Israel nesta época do ano. De acordo com autoridades israelenses, um pelicano adulto se alimenta de meio quilo de peixe por dia. Um bando, que soma centenas ou milhares de aves, é capaz de eliminar metade da produção de um reservatório de reprodução comercial de peixes. O setor do turismo, que foi um dos mais atingidos pela pandemia do coronavírus, está comemorando a retomada das viagens. A procura mais do que dobrou em relação ao primeiro semestre deste ano. O setor de turismo foi um dos mais atingidos pela pandemia. Só que neste segundo semestre, o segmento começou a se reerguer. A procura por viagens aumentou bastante em relação ao primeiro semestre do ano. A gente pode praticamente dizer que dobrou em relação ao primeiro semestre. Nós tivemos aquele movimento em janeiro e fevereiro, né, que as pessoas passaram a viajar um pouco. Aí nós tivemos os fechamentos de março e abril. E aí agora, com a vacinação e com a adoção dos protocolos de segurança pelos destinos, hotéis e companhias aéreas, as pessoas passaram a ter segurança para viajar. E todo mundo quer tirar o atraso do ano passado, né? Quer sair um pouco de casa. Dentro do estado, a cidade mais visitada continua sendo Bonito. E os números mostram que a visitação voltou aos patamares de antes da pandemia. De janeiro a agosto de 2019, 31 mil pessoas visitaram a cidade. No mesmo período do ano passado, a visitação despencou para quase 12 mil. E em 2021, passou para 34 mil. Fora do estado, os moradores de Mato Grosso do Sul dão preferência para onde tenha muito sol e brisa. As praias do Nordeste são os destinos mais procurados pelo sul-mato-grossense. Já para os destinos internacionais, o turista ainda está com receio. Vou para fora, mas aí se fecha. Estados Unidos anunciou abertura agora em novembro. Europa já tem países abertos, né, para turistas brasileiros. Então a gente deve ter um aumento dessa procura mesmo para o ano que vem, primeiro semestre de 2022. A procura agora está concentrada no final do ano, Natal e Ano Novo. E para conseguir um preço legal, a dica é comprar o quanto antes. Se você for na sua agência, né, procure sempre uma agência associada à BAV, que você vai ter bem mais segurança, né? E se aquele pacote coube no seu orçamento, pega, fecha e vai ser feliz, né? Porque às vezes a pessoa fica esperando para ver, vai baixar, não vai baixar, vai baixar, não vai baixar. Quando vê, ele perde a oportunidade que já estava no bolso dele. E olha só, na Itália, turistas se divertem com capas de sapatos coloridas na Praça de São Marcos, em Veneza, durante um período de cheia sazonal comum nessa época do ano. A mais de 1 metro, a maré alta não foi suficiente para ativar as barreiras do sistema MOUS contra enchentes, que foram lançadas no ano passado para proteger a frágil cidade das cheias durante a chamada Água Alta. Em vez disso, foram montadas passarelas para que turistas e habitantes locais cruzassem a Praça de São Marcos sem molhar os pés. As inundações de Veneza são causadas por uma combinação de fatores ocasionados pela mudança climática, desde o aumento do nível do mar e marés altas, até o afundamento da terra, que fez com que o nível do solo da cidade afundasse. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, se casou durante uma cerimônia particular no Reino Unido. O anúncio foi feito por ela nas redes sociais. No texto, a ativista informou que se tratava de um dia lindo em sua vida e que o marido se chama Asser Malik. De acordo com Malala, foi realizada uma cerimônia Nikah em casa com ambas as famílias. Ela também pediu orações aos apoiadores e disse estar entusiasmada em trilhar o caminho que os espera. Uma cerimônia Nikah é o primeiro passo em um casamento islâmico. Ativista pela educação feminina, Malala foi vítima de um ataque do Talibã no Paquistão em 2012, quando tinha apenas 15 anos. Uma das balas atingiu a cabeça de Malala e ela teve que ser evacuada entre a vida e a morte para um hospital de Birmingham, onde se recuperou.
Agora, com 24 anos, a mais jovem Nobel da História a receber o prêmio em 2014, concluiu os estudos na Universidade de Oxford e continua a lutar pela educação de meninas através da ONG Malala Fund. O setor de shows e eventos de São Paulo está animado. Depois de quase 2 anos com as atividades suspensas por causa da pandemia e um prejuízo total de 230 bilhões de reais, o governo eliminou todas as restrições. Quase 600 dias de espera até a chegada do grande momento. Os eventos voltaram com tudo em São Paulo. E para esta empresária, não falta trabalho. Tanto no social quanto no corporativo. É claro que a retomada dos eventos da empresa da Sandra anima os convidados. Mas muito mais alegre fica a Débora, funcionária do buffet. Feliz, muito feliz mesmo. Casa dos 3 filhos, pega 2 ônibus e chega aqui assim, com toda a disposição para começar mais um dia de trabalho. Mas esse sorrisão aí demorou a estampar o rosto da auxiliar de cozinha, que ficou 1 ano sem emprego. Eu fiquei desempregada, meu esposo ficou desempregado, então a gente passou bastante dificuldade. A gente só não passou fome porque eu moro com os meus pais, né? A gente mora na casa dos meus pais, então a gente ainda tinha alguém para ajudar. Mesmo assim, a Débora teve que se virar. Eu sei fazer cabelo, sei fazer unha, então eu fui me virando, mas nada que ajudasse muito. Porque a partir do momento que você tem uma família, tudo fica complicado. Foi dura a realidade para todo o setor. Segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a longa quarentena causou cancelamento de cerca de 350 mil eventos em 2020. E o ramo deixou de faturar cerca de 90 bilhões de reais. Já em 2021, a perda foi ainda maior, com a ausência das festividades de verão e carnaval. Ao todo, 530 mil eventos deixaram de ser realizados e o setor deixou de faturar 140 bilhões de reais. Além de gerar aí um problema econômico para as empresas, acabou por encerrar as atividades de muitas empresas e, eventualmente, o sonho de milhares, de dezenas de milhares de empreendedores. E ainda tirou a única fonte de renda de mais de 450 mil trabalhadores que foram demitidos nesse período. Como veio de repente essa pandemia, foi meio que assustador, né? E tivemos que demitir muita gente, um quadro de 60%. A Sandra recontratou outros empregados demitidos no ano passado e alguns novos. Com um quadro atual de 270 funcionários, a empresária revela que hoje tem mais gente trabalhando em sua empresa do que antes da pandemia. E trabalho não falta. Além dos eventos fechados que nós tínhamos, estão vindo os novos eventos. Então, eu acredito que final de 2021 e 2022 nós vamos ter realmente um boom dentro dessa área. Eventos sociais, museus e feiras corporativas retomaram as atividades em agosto. E neste mês de novembro voltaram os shows, pistas de dança e público em estádios. Agora sim, 100% das atividades voltaram com força total aqui no estado de São Paulo, sem restrição de público ou horário de funcionamento. O retorno total dos eventos aconteceu no momento em que o estado superou a aplicação de mais de 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Mas ainda há cautela. Os contratantes estão preocupados com aqueles números grandes, então houve uma redução para evento, para que as pessoas fiquem mais à vontade, se sintam mais acolhidas no dia de evento. E os protocolos sanitários continuam. Aferição de temperatura, álcool em gel disponível, uso de máscaras e mais. Todos os alimentos estão sendo fechados, então não há contato. Então, essa é toda uma segurança. E eu tenho contratantes exigindo também a carteirinha de vacinação. Com protocolos seguidos corretamente, a volta dos eventos tem tudo para dar certo. A empresa da Sandra já vive esse cenário e tem boas notícias para quem busca recolocação. Ainda tenho vagas. Então, que venha uma nova fase para quem espera sorrir assim de novo.
A Virgin Galactic voltou a vender ingressos de turismo espacial a um preço bem salgado. A empresa anunciou que vendeu, desde agosto, cerca de 100 bilhetes de viagens ao espaço por $450 mil cada um. O preço está bem acima dos 200 a 250 mil dólares pagos por 600 clientes entre 2005 e 2014. De acordo com a empresa de turismo espacial, apesar do valor, a nova tarifa tem sido bem recebida. A Virgin Galactic lembrou que a meta é vender 1.000 passagens antes do lançamento do primeiro voo comercial, previsto para o final de 2022. O fundador da companhia, o britânico Richard Branson, foi o primeiro bilionário a voar ao espaço em 11 de julho em uma espaçonave de sua empresa privada. A viagem ocorreu dias antes de Jeff Bezos realizar um voo similar em uma nave de sua empresa, a Blue Origin. Mas a nave espacial da Virgin Galactic foi temporariamente imobilizada pelas autoridades dos Estados Unidos em setembro, após sair do espaço aéreo autorizado em sua missão inaugural. A Virgin Galactic anunciou em outubro que atrasaria seu primeiro voo comercial do terceiro para o quarto trimestre do ano que vem para realizar melhorias na segurança. A competição entre bilionários pelo turismo espacial tem sido feroz. Além de Branson e Bezos, Elon Musk e sua SpaceX enviaram em setembro 4 turistas espaciais por 3 dias ao redor da Terra. Pela primeira vez no Brasil, a segunda maior expedição de gelo e neve do mundo chega em São Paulo para realizar sonhos. Acompanhe essa aventura. Em plena primavera, uma parte de São Paulo enfrenta o frio do Ártico. Botas, luvas e casacos térmicos. Tem toda uma preparação para encarar o frio de 20 graus negativos. Aqui começa a nossa expedição ao Polo Norte em plena capital paulista. A partir de agora, nós pisamos em neve de verdade para conhecer esses 800 metros quadrados dessa aventura gelada. Pela primeira vez no Brasil, a segunda maior expedição de gelo e neve do mundo chega para realizar sonhos, como afirma um dos idealizadores do projeto. Quem não sonhou alguma vez de conhecer a neve, né? Você tinha essa curiosidade de conhecer a neve? Tinha. É bem interessante porque, assim, não tem no Brasil aqui, é bem diferente, né? É bem legal, é bem diferente, é realmente para tentar entender como funciona, como que seria lá no Polo Norte, por exemplo, né? Exatamente isso. 14 motores e apuradores mantêm esse clima o tempo todo, desde o início dos trabalhos, que começaram 2 meses antes da abertura do evento, em 5 de novembro. Uma equipe de quase 80 pessoas, trabalhando 24 horas, 7 dias a semana, para a gente conseguir montar e trazer toda essa estrutura. São 23 esculturas de gelo, entre animais do Ártico, os tronos da famosa série Game of Thrones e símbolos de países como Rússia, China e França, com a Torre Eiffel. E a gente teve e traz a ideia de também simular uma aurora boreal, que é uma coisa muito bonita também. E uma das principais atrações aqui na expedição é este iglu, que foi construído exatamente como acontece lá no Polo Norte. Bloco por bloco, colados com gelo e água. São aproximadamente 2 metros de altura, 3 toneladas de gelo para a construção aqui desse iglu. E olha, lá dentro nós temos exatamente as mesmas dimensões de um iglu de verdade, com cerca de 9 metros quadrados. E uma temperatura bem mais alta, viu? Aqui é mais quentinho, cerca de 2 graus Celsius. E o escorregador de gelo é uma atração à parte para toda a família. Muito gostoso, né? Vivenciar isso com eles. Né? Como que tá sendo escorregar aí no gelo, Davi? Legal. Vai lá escorregar pra gente ver então como é que você faz. Uhul! As crianças ainda aproveitam para fazer anjinhos e as famosas guerras de neve. Então a guerra de neve, eu acho que todo mundo alguma vez quis jogar neve a alguém, né? Então essa oportunidade de vivenciar isso. É a oportunidade também de enfrentar uma nevasca de verdade. Um momento único, uma experiência única com direito à nevasca. Olha só o microfone branquinho
A gente aqui sentindo a neve cair realmente. Se assim como eu, você não conhece a neve, essa é a minha primeira vez. Vale muito a pena vir até aqui, viver esse momento. A expedição Ártico Neve e Gelo está no Shopping Central Plaza até o dia 31 de janeiro de 2022. Avenida Doutor Francisco Mesquita, número 1000, na Vila Prudente, São Paulo. Para mais informações, acesse o site articoneve.com. E o Fatos em Foco fica por aqui. Volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!